Salve, galera do sétimo ano, salve a oitava CRE. Aqui quem vos fala, o professor de História, Gabriel Mendes, da Escola Municipal Marechal Eucídio Zetibói. Bom, galera, hoje a gente vai analisar, então, o material dessa semana. E é muito importante vocês ficarem atentos e acompanhar a explicação, porque torna o trabalho de vocês e o conhecimento um pouco mais fácil, tá bom? A ideia é tentar promover de forma mais ampla possível um acesso rápido e fácil para vocês desse material complementar da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Bom, e como a gente tem visto nas últimas semanas, o material de história geralmente começa a partir da página 18, tá bom? E hoje, sétimo ano, o que a gente vai trabalhar? Vamos trabalhar com culturas não necessariamente que estão no continente europeu. Ainda bem, né? A gente tem a oportunidade nesse material de nos aprofundarmos sobre outras culturas importantes, por exemplo, para a gente entender tanto a cultura brasileira quanto a cultura latina, da América Latina de forma geral. E por que eu estou falando isso, galera? Se a gente começar a acompanhar nosso material na página 18, vocês vão ver que a primeira, o título aqui em cima, deixa eu subir um pouquinho para vocês verem, é Organização Social e Política das Sociedades Africanas. Mais especificamente, o nosso primeiro texto vai falar sobre os iorubás, beleza? E por que esse texto sobre as sociedades e a política africana começa a falar sobre os iorubás? Se a gente for analisar o texto da página 18, ele fala sobre essa relação entre o Brasil e o continente africano, muito estreita, principalmente no que diz respeito à cultura, beleza? Então, basicamente, o texto vai falar sobre a influência do povo iorubá na cultura brasileira. Ele faz ali, então, um texto, um breve balanço sobre como é hoje a população iorubá, muito presente, né, dentro da Nigéria, somando mais de 20 milhões de pessoas, chegando a outros países da África, como o Benin, o Togo, e aí ele faz essa relação diretamente com o Brasil, falando também sobre a importância dos nagôs, em termos da cultura, da culinária, sobre o acarajé, na música com os atabaques, na própria língua, enfim, em como está muito presente essa herança africana dentro da cultura brasileira, tá bom? Então vocês vão fazer essa análise com bastante calma, vão observar o texto, vão fazer a leitura do texto e, de preferência, se vocês puderem, quem tiver o material físico em mãos, o que não é uma obrigação, mas tem gente que prefere, eu mesmo gosto muito do texto do texto material, né, para fazer as anotações, fazer isso aí que eu estou fazendo na tela com vocês, fazer a marcação. Embaixo aqui, galera, vocês podem observar que tem dois mapas. Um mapa mais amplo do continente africano, mais especificamente aqui na Nigéria, e aí ele dá uma aproximada no mapa e mostra aqui as áreas onde estavam muito fortes, de onde nós tivemos uma saída de um grande número de pessoas africanas escravizadas que vieram para o Brasil trabalhar de forma compulsória, tá? Ele vai, inclusive, aqui do ladinho, se vocês quiserem olhar com mais calma, estabelecendo, né, colocando em ordem os países do continente africano, o que vale muito a pena sempre dar uma olhada com calma, porque ainda existe um olhar muito preconceituoso com relação ao continente africano. Então, sempre que a gente puder voltar ao continente africano, entender que o continente africano é formado por vários países, que a África não é um único país e que dentro desse grande continente nós temos uma infinidade de culturas, de diversidade cultural, isso é mais importante para formar uma visão mais ampla, mais geral de mundo. E mais do que isso, né, galera? Sempre entender a importância desse continente na formação da nossa cultura. Muito do que temos hoje na cultura brasileira é a influência e a herança da cultura africana. Bom, quando a gente vai aqui para a página do texto da página 19, nós temos 3 textos, tá? Esse primeiro aqui, que fala um pouco como as características dos homens e mulheres iorubás, quais são as principais áreas de atuação, enfim, fala principalmente da habilidade artesanal por parte desse povo africano, beleza? Aqui embaixo, no segundo texto, ele fala sobre a língua e a cultura que é secular dos iorubás, mas que, apesar disso, não houve a formação de uma unidade política, ou seja, a formação de um país, beleza? Nós tínhamos uma civilização que era mais urbana, o que também, quando a gente fala sobre o continente africano, muitas das vezes causa um pouco de surpresa por parte de vocês, com esse ímpeto nas cidades, mercados movimentados, coisas que, inclusive, os europeus
quando chegarem ao continente africano, vão fazer muito proveito, né, dessas trocas comerciais, beleza? E aí eles falam aqui da importância, o texto fala sobre a importância do rei, que era chamado de Obá, beleza? Então, dentro dessas cidades iorubás, o Obá ficava no centro, ou seja, demonstrando, demarcando o seu poder, beleza? E mais no terceiro texto aqui da página 18, da página 19, desculpa, ele fala que o reino mais importante dos iorubás era o reino de Ifé, beleza? E aí ele fala aqui sobre a importância, quais os elementos dessa importância, fala também sobre a mitologia iorubá, né, sobre a mitologia africana é riquíssima, vale muito a pena depois vocês darem uma pesquisada, a internet está aí para isso. E aí a gente vai para o nosso primeiro exercício. E o primeiro exercício aqui da página 19 está escrito aqui, ó. Enquanto lê o texto, deve ter observado que algumas palavras estão em negritos, percebeu? Então, você vai agora buscar essas palavras com o nosso caça-conhecimento. Mãos à obra. Então, vocês vão buscar aqui, procurar as palavras. Vamos voltar aqui no texto rapidinho. Ó, várias palavras que estão em negrito, que são essas palavras mais escuras no texto. Essas palavras estão aqui no caça-conhecimento. Então, vocês vão buscar no caça-conhecimento todas as palavras que estão em negrito no texto. Tá bom? Aí a gente vem para a página 20. A página 20 sai das sociedades africanas e agora o título está aqui, ó. Organização Social e Política das Sociedades Americanas, tá bom? Coisa que a gente também já falou na nossa aula passada. Só que na aula passada a gente falou sobre os maias e sobre os astecas, lembra? Sobre as sociedades da Mesoamérica. Agora a gente vai falar sobre as sociedades que estão mais ao sul, que são os incas, beleza? E aí o primeiro texto faz esse esboço histórico, essa cronologia de como é que era a sociedade inca a partir do século XIV, quando eles deixam de ser uma pequena tribo e passam a ser uma cidade grandiosa, com grande expansão, grandes domínios. Eu já tive a oportunidade de ir nessa cidade de Cusco, lá no Peru, fica localizado no Peru, e é uma cidade, as cidades antigas, resquícios da antiga civilização inca são maravilhosos e grandiosos, tá? Depois a gente percebe que vai haver essa relação, esse encontro entre os incas e os espanhóis, o que vai, obviamente, ser um grande infortúnio por parte dessas civilizações americanas. Aqui no segundo texto ele fala, para registrar tudo aquilo que se produzia nesse vasto império, cuja área ocupada era de 950 mil quilômetros quadrados, o que é coisa beça, com um grande número de pessoas, os incas criaram um sistema de numeração, um sistema numérico, de contabilidade, chamado de quipo, beleza? E aqui embaixo, e aí vocês vão fazer com mais calma, no terceiro texto da página 20, vocês vão entender um pouco mais sobre esse registro contábil dos incas chamado de quipo, tá bom? Então façam a leitura desse terceiro texto aqui. E aqui no final da página a gente tem, então, os exercícios. Percebam que hoje nosso material está mais curto, então fica mais tranquilo para trabalhar. Responder essas perguntas aqui, galera, sempre colocar a resposta no caderno, ok? Coloquem sempre a resposta no caderno. A primeira pergunta, para que serve o quipo? Segunda pergunta, letra B, qual o significado da corda e dos nós? E a terceira, quem eram os quipomaxios? E qual a função deles? Então, vamos sempre fazer a leitura do texto. Todas as respostas, a gente tem visto nos nossos trabalhos, todas as respostas estão no próprio texto, ok? Na semana que vem a gente volta com mais explicação. Até mais, galera. E continuem estudando, tá bom? Abração.